Então, família, é sobre isso, é sobre a brevidade da vida, sabe? A gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe e não tem hora para você deixar esse mundo. Não tem hora, não está marcado, não está agendado. E é sobre isso. É sobre isso, família. Hoje, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre a brevidade da vida, sobre como que as coisas acontecem sem que a gente espere, tá? Eu tô tocando nesse assunto porque eu perdi um dos caras que eu mais gostava, assim, no meio da música. Essa semana, acho que na terça-feira. E eu fiquei assim, claro que a gente fica triste, né? É um cara que a gente cresceu ouvindo, praticamente. E não deixa de ser triste. Mesmo que a gente não tivesse conhecido ele pessoalmente, assim, sabe? De ter convívio pessoal com ele. Eu tive com ele, acho que em 3 ou 4 oportunidades em shows que ele tocando. Muito bom, muito gente boa. Sempre atendeu todo mundo muito bem. Beleza, a gente tá falando hoje sobre a morte do Caniço, o baixista do Raimundos. Um dos caras mais gente fina que tinha, bicho. Nossa, gente boa pra caramba. De backstage, então, meu Deus, que cara da hora. Morreu, acho que na terça-feira com 57 anos, cara. Morreu novo, assim, pros parâmetros de hoje em dia, morreu muito jovem. A gente sabe hoje que é normal você ver pessoas chegar a 90 anos, 80, 90, às vezes até 100. Então, quer dizer, é muito triste, um cara partiu de uma forma tão jovem e de uma forma assim tão inesperada. Ai, André, inesperada nada, ele era mó loucão, mó bicho de droga. Não, o Caniço não. Eu vi uma entrevista dele com o Rodolfo, isso acho que em 2006. Um pouco antes, acho que em 2005. Tava ele e o Rodolfo conversando. Na época do Rodox, a banda Rodox. Eles estavam conversando e eu perguntava, mas você virou cristão agora e as drogas? Aí o próprio Caniço fala assim, ele eu não sei, eu tô limpo desde 96. Quer dizer, era um cara que já tava fora dessa vibe de drogas, aí tava mais tranquilão. Já, pelo menos desde 96. Se ele voltou a usar depois eu não sei, né? Esse é o tipo de informação que eu não tenho, sabe? E eu pessoalmente eu fiquei muito triste com a partida dele. Mas o que isso nos ensina? Isso nos ensina que não tem hora, cara. Que não tem hora. Pessoal, desculpa estar pondo a mão no olho aqui toda hora, que esse olho aqui tá bem zoado pela ceratocone, tá incomodando pra caramba. E quando isso acontece, a gente não tem o que fazer, não tem nada que possa ser feito em relação a isso. A gente tem agora que orar pela esposa dele, pela família dele, pelos amigos próximos dele, que pelo que eu pude entender ali dos caras mais próximos, diz que ninguém esperava, diz que estava muito bem de saúde, do nada aconteceu isso. O que isso ensina pra gente? Ensina pra gente primeiro, que a gente não deve estar levando picuinha pro coração, levando mágoa pro coração, guardando mágoa, mantendo a mágoa guardadinha. Não, essa aqui é a minha mágoa de estimação, não vou deixar guardada aqui. O Caniço nunca teve isso, tá? Logo depois que o Rodolfo saiu do Raimundos e formou o Rodox, ele continuou muito amigo do Rodolfo, não virou treta. Ele entendeu o momento do Rodolfo, sabe? E não levou mal pro coração. Tanto que depois ele tocou com o Rodolfo no Rodox. Eu lembro que eu tinha um programa na MTV que era O Mundo Estranho de Caniço. Passava no jornal MTV, era um quadro dentro do jornal MTV. Nossa, eu tô ficando velho pra caramba, toda do que eu tô lembrando. E o que isso ensina pra gente? Ensina pra gente que, cara, você não deve guardar picuinha, não deve guardar mágoa, não deve ter rancor. O Digão que era hoje é o vocalista do Raimundos, ele ficou o quê? Quase 20 anos sem falar com o Rodolfo, sabe? Ele não entendeu o momento do Rodolfo. Eles vieram a voltar a conversar agora, tem o quê? Acho que 2 anos e meio atrás. Então, quer dizer, olha o tempo de amizade que esses caras perderam, o tanto de coisas boas que eles deixaram de compartilhar junto. E já com o próprio Caniço não tinha isso, tá? Não tinha isso não acontecia, ele não era desse tipo de pessoa. O próprio Rodolfo fala disso. Então, cara, muito mais do que estar aqui exaltando músicos, eu acho que a lição que fica não deixa nada pra fazer amanhã. Cara, se você brigou com o teu amigo, se você tem uma tretinha com o teu amigo, vai lá, cara, pede desculpa. Mas a culpa não foi minha. Cara, velho, porque a culpa foi sua. Não importa quem foi a culpa, vai lá. Se você gosta da pessoa, se você se importa com a pessoa, vai lá ver a pessoa, cara. Se você vai pedir perdão, peça perdão, mesmo que você não tenha feito nada, cara. Não vai te custar nada, não vai te matar, não vai te diminuir como pessoa, entende?
Então, cara, chega de guardar picuinha, guardar mágoa, guardar rancor, porque não vale a pena. Amanhã depois o cara vai embora e você não teve chance de se despedir, você queria dizer que sentia muito e não disse. Então, cara, a lição principal que se tira disso: não guarde rancor, não guarde mágoas. Tá com saudade? Pega o telefone, liga: tô indo aí te ver. Tamo brigado, dane, tô indo te ver do mesmo jeito, e vai, cara. Mas é se humilhar. Não, cara, não é se humilhar, não. Isso é ser superior. Quando eu entendi que quando você pede perdão, mesmo sem você ter feito nada, você não está se humilhando pela amizade da pessoa. Você está tendo um sentimento superior, no sentido de: eu entendi que não importa de quem é a culpa. Isso é um sentimento superior, não que você seja superior à pessoa. As meninas que trabalham comigo até falaram: André, você é uma pessoa muito evoluída. Não, eu não sou evoluído, eu sou uma pessoa que entendeu que o perdão é uma decisão. Então, se você tem alguma picuinha para resolver, vai e resolve, não deixa para amanhã. Se você quer ver um parente que você, sei lá, não conversa mais, vai ver, cara, vai ver. Amanhã depois não vai dar tempo. Eu já contei pra vocês, mas vou contar de novo. A gente perdeu um amigo aqui em 2020, um amigo muito especial. 2021, um amigo muito especial mesmo. Um dos melhores seres humanos que eu conheci. E a gente vivia marcando, ia na casa dele marcar um churrasco pra reunir a galera. Aí na sexta-feira eu encontrei os filhos dele, a gente deixou tudo cercado pra ir. Aliás, na sexta-feira. Nós íamos fazer churrasco na outra sexta-feira. Não deu tempo, na terça-feira ele foi internado, na quarta ele faleceu. Quer dizer, é algo assim horrível que a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Então, vai ver, não deixa pra amanhã, não guarda picuinha, não fica com uma aguinha no coração. E principalmente, não tenha medo da morte, porque a morte, eu vou dizer um negócio que pode assustar vocês: a morte, ela é divina. A morte vem para encerrar aquela etapa ali. Então, ou seja, não tem que ter medo da morte, porque ela é algo de Deus. A morte é algo que Deus criou para de alguma forma quitar essa fase da vida aqui. Aí, cara, o importante, além de você não guardar picuinha, é como é que você vai partir desse mundo. Então, mais uma vez eu vou dizer: busquem a Deus enquanto ainda se pode achar Deus. Vocês estão vendo, as coisas estão se complicando, as perseguições vão se intensificando. Então é isso, pessoal. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus conforte a família do Caniço, a esposa dele, a família dele, meus amigos, e que a gente possa entender, e inclusive eu me coloco nesse balaio, que a morte não é algo a ser temido, a morte também não é algo a ser desejado, mas a morte é algo a ser respeitado, porque ela vem para encerrar uma fase da vida. Ela é perfeita, ela não deixa ponta solta, ela não deixa nada solto, ela vem e ela encerra essa fase. Depois que ela vem, acabou. Outra coisa, cuida da tua família, mantenha a tua família bem, se possível faça uma reservinha, vai se protegendo, cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Vamos supor que a gente está num saguão lá, numa sala de espera, e de repente a ficha 21. Aí você olha, o 21 é você, então pode vir que você vai morrer agora. É isso, cara, não tem como você evitar. Quando chegou a tua hora, você vai. Então procure se manter bem, procure manter a sua família bem, procure manter os seus relacionamentos saudáveis. E no que depender de você, tenha paz com todo mundo. Tenha paz com absolutamente todo mundo, porque você não perde por isso. Você que ficou aqui até agora, deixa aquele like pra gente aí, comenta o que você acha disso. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal que ajuda pra caramba. E é isso, pessoal, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana, que tudo que diga a respeito a você vá bem e que o Senhor conceda tudo quanto você deseja, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e esse vídeo acaba aqui.